Oi, meus amores, deixa eu ver se tá gravando. Tá. Então, às vezes eu gravo e o microfone não liga. Sejam muito bem-vindos ao canal Ser Íntegro. Meu nome é Andressa. Vocês estão bem? Hoje a gente vai falar sobre gatilhos. É o primeiro vídeo. Gente, hoje é um dia de folga meu. E aí eu tô tirando um dia pra gravar vários vídeos. Então, eu anotei aqui o que eu preciso falar. Certo? Assim, os temas, né, no caso. Porque vem tudo daqui e daqui. Então, esse é um vídeo do Cheia de Opiniões, tá bom? Que aqui eu vou compartilhar vivências e experiências minhas para agregar vocês de alguma forma na jornada de vocês, na jornada de autoconhecimento e passar alguns recursos que eu desenvolvi para mim e por mim. Espero que agregue vocês de alguma forma, tá bom? Então, a gente vai falar sobre gatilhos e minhas crianças estão tudo dormindo. Eu vou mostrar para vocês que eles estão dormindo. Aí, daqui a pouco eles acordam, começam a pular, bagunçar e mandar eles começam a coçar. Vou mostrar pra vocês que eles estão no bercinho deles. Cadê? Olha lá. Minhas crianças. Os 4. Tem que ser tudo devagarzinho, porque tá tudo na gambiarra. Deixa eu ver se tá certo. Acho que agora foi. Então vamos lá. Eu vou dar vários exemplos pra vocês conseguirem pegar a diferença de um pra outro. A diferença que eu digo de como eu agi em cada um, mas basicamente todos levam da mesma forma. Eu levei eles da mesma forma, tá bom? Então eu vou falar o mais complicado primeiro, e depois eu vou mostrando pra vocês, depois quando a gente adquire o equilíbrio, como que é, né, lidar com os gatilhos. Então, geralmente os gatilhos, ele afeta a gente aqui, ó, no nosso coraçãozinho. Alguma coisa que a gente não soube lidar naquele momento e a gente travou, a gente segurou. E ficou guardadinho lá no fundo. E aí, às vezes, alguém fala alguma coisa, ou você... Será que tá certo essa câmera? Alguém fala alguma coisa, ou você vê alguma situação que vai te remeter àquilo que ficou guardadinho lá no fundo. Que aí os gatilhos são diferentes do pânico. O pânico pode vir a partir de um gatilho, geralmente, mas o pânico é um pouco maior, assim, é um pouco... Porque o gatilho, ele afeta aqui, no coraçãozinho, né, no nosso emocional. Mas o pânico, ele afeta tudo. Tudo, até o espiritual, tá bom? Mas aí eu venho com outro vídeo falando só das crises de pânico. Que eu também tive, gente, sou um ser humano. Mas eu venho trazendo pra vocês e trazendo recursos pra vocês lidarem também, tá bom? E é isso. Então eu vou falar o primeiro gatilho. O primeiro gatilho que eu tive, aí eu não vou falar quem foi a pessoa, e eu não vou falar detalhada a situação, porque aí eu vou expor demais, porque são palavras específicas que eu usei, que aí as pessoas ao meu redor vão saber quem é, tá bom? Então não vou expor essa pessoa assim, até porque quando eu venho falando no canal eu nunca falo de uma pessoa específica, eu sempre falo do contexto e do que eu vivi. Então aqui eu só falo de mim, no caso, né? Mas como a gente não vive sozinho no mundo, então sempre abordo outras pessoas, né? Por isso. Então nessa primeira vez que a pessoa falou algumas coisas pra mim, que atingiu aqui o coraçãozinho, eu revidei, né? A pessoa falou. Geralmente, quando a gente lida pelo emocional, que geralmente o primeiro gatilho a gente lida de forma emocional. Porque atingiu o nosso emocional, então a gente lida de uma forma emocional. Então literalmente, aquele bateu, levou, né? A pessoa fala e você retruca, a pessoa fala e você discute. Então a primeira vez foi isso. Esses 3 primeiros que eu vou falar são o mesmo gatilho que eu lidei de forma diferente, tá bom? Então tá. Então, a primeira vez, a pessoa falou algumas coisas referente a mim e eu não gostei. Por quê? Porque a carapuça serviu. Porque basicamente isso, o gatilho é isso. A carapuça serviu. Eu lidei de uma forma emocional, então eu rebati. Eu respondi. Eu critiquei não, né? Mas assim, me senti ofendida, é um exemplo, né? Mas era uma verdade, mas eu me senti ofendida. E aí eu retruquei. Essa é a primeira vez. Da segunda vez, não sei se eu posso falar. Da segunda vez, estávamos em uma conversa, essa mesma pessoa e eu com mais pessoas. E eu estava falando sobre política. Nossa. Ai, ai. Quem convive muito comigo sabe que eu falo bastante de política. Eu não falo de partido,
Nunca abordei partido. Não tenho político de estimação, mas eu falo muito sobre política. E aí eu falando sobre política, e aí eu falei assim, olha, o governo ele sabe o que o seu povo precisa. Ele só não faz porque ele não quer. Para ele não é benéfico fazer o que o povo precisa. Senão, como que eles vão comer aqui, ó? Tem que comer aqui, né? Quando você tem tudo o que você precisa, você não come na mão de ninguém. Você consegue pensar por você, você consegue sentir por você. Entendeu? A gente tá balançando, eu acho que tá balançando, né? Se estiver balançando, vocês já sabem, eu tô no meu quarto, tá na gambiarra aqui da minha cama. Então se acostume. Eu também não quero mudar por enquanto. Então eu aceito do jeito que está. Né? Então, falando sobre política e tal, naquele momento, falando dessa forma, que o seu governante, o seu responsável, a figura de autoridade, vamos dizer assim, né, o governo, enfim, ele sabe o que você precisa, mas ele não faz porque ele não quer. Ali me deu um gatilho que tinha me dado da primeira vez. Foi o mesmo gatilho, foi o mesmo motivo. Só que dessa vez eu não agi pelo emocional, eu agi pelo racional. Então eu não discutia, não rebatia, eu só fiquei quieta, porque ali me trouxe o entendimento. O que eu tinha sentido da primeira vez, eu entendi da segunda vez. Entendeu? Então, eu não reagi da segunda vez. Por quê? Porque me veio o entendimento. Então, eu fiquei assim, vamos dizer assim, me veio essa palavra apática, mas eu não sei o que significa essa palavra. Eu fiquei apática na situação. Eu não reagi emocionalmente, entendeu? Eu entendi, ok, beleza, deixei passar. Mas eu já tinha sentido e já tinha entendido. Mas eu precisava encerrar, resolver aquela situação, entendeu? E aí, pela terceira vez, veio o mesmo gatilho. Eu falei, mas Brasil, eu já não tinha resolvido? Não. Porque eu entendi, eu senti, mas eu não encerrei, eu não finalizei. Eu não direcionei tudo aquilo que eu senti. Entendeu? E aí, da terceira vez, estávamos num show, essa mesma pessoa e eu, e outras pessoas, estávamos num show. E nesse show tinha um cantor maravilhoso que eu gosto muito. E eu tava muito feliz, muito feliz. E eu cantava, e eu dançava. E eu não tenho costume de dançar em público. É muito, muito difícil. Só quando eu me sinto insegura. Mas não porque eu danço mal, mas por conta de... Qual é o vídeo que eu vou falar sobre? Já falei. No vídeo de abuso. Né? Mas eu venho com outros vídeos falando sobre isso também. Autoconhecimento íntimo também. Então, continuando. E aí, nesse dia, eu tava dançando, tava muito feliz. Eu parecia uma criança. Muito feliz, alegre, cantando, dançando, me divertindo. E aí, naquele momento, teve um episódio, um acontecimento, que aí não vou poder especificar também porque é a mesma pessoa. Mas que eu travei. Aí, sabe quando você trava, você para de cantar, você para de se divertir, né? Você para de se divertir, você para de dançar, para de cantar, você para com tudo. E eu travei. E aí dali eu fui embora, né? E eu indo embora pra casa, quando eu entendi e senti, porque aí veio os dois ao mesmo tempo. Eu tava sentindo o que eu senti da primeira vez, que doeu aqui no coraçãozinho, e tava entendendo o que eu entendi da segunda vez. Então eu juntei o emocional e o racional, que aí foi no terceiro gatilho. E eu não queria aceitar o que eu tinha entendido e o que eu tava sentindo. Eu não queria aceitar. E aí eu tenho essa mania de, quando eu não quero aceitar alguma coisa, eu fecho os olhos. E aí eu me volto pra cá, pra minha mente. Que eu vivi muito dentro da minha mente, né? Então na hora que eu fechei os olhos assim, pra não aceitar, os meus não deixam, né? Mas a minha mente falou assim, não, pode voltar. Vai sentir, vai entender e vai direcionar, porque isso não é pra ficar com você. Isso não diz respeito a você. Isso não é sobre você, é sobre o outro. Entendeu? Então, o que o outro fez ou deixa de fazer não é problema seu. Então, você tem que lidar com as suas coisas. Então, me veio o terceiro, que é o equilíbrio. Do entender e do sentir ao mesmo tempo. Entendeu? Então, você tem que observar como que você está lidando com os seus gatilhos. De forma emocional, você rebate.
você bateu, levou, porque a carapuça serviu, alguma coisa que alguém falou, alguma coisa que você viu, te remeteu a algo que você não queria ver, que você não queria entender, que você não aceitou no momento, entendeu? Então, de forma emocional, você bateu, levou, você responde, você bate de frente, você às vezes até falta com respeito com outra pessoa. Da segunda forma é o racional, que é diferente do emocional. O racional é você entendeu aquela situação, mas você ficou apático. Você, de novo essa palavra, você não reagiu emocionalmente, entendeu? Você ficou ali, tá, entendi, ok, beleza, deixa passar, não tem o que fazer, entendeu? E a terceira forma de lidar com gatilho é pelo equilíbrio. É quando você entende e sente ao mesmo tempo. Quando você entende e sente ao mesmo tempo, você não volta no gatilho mais. Então, quando a pessoa não quer lidar com o gatilho e ela fica só lidando com o emocional, aquela pessoa que vê alguma coisa, ela discute, mas ela não quer ver. Vem a mesma coisa, ela discute. Vem de novo, ela discute, fica discutindo. Até, às vezes, desenvolver um pânico naquele mesmo gatilho que ela não quer ver, ela não quer entender, ela não quer aceitar. Entendeu? Então, basicamente, esse, porque aconteceu 3 vezes, que eu vim trazendo pra vocês, observarem como que vocês estão lidando com o gatilho de vocês. Beleza? E agora eu vou olhar aqui no meu caderninho, porque aqui eu anotei alguns gatilhos que eu tive. Aí eu tentei colocar os mais recentes possíveis, que são os que eu lembro com mais facilidade, tá bom, meus amores? Então, de uns 3, acho que uns 2, 3 anos pra cá. São os que eu consegui lembrar, assim, mais facilmente. Beleza? Deixa eu ver se o vídeo não vai ficar muito longo. Ai, gente, eu tenho tempo pra falar com vocês. Falo muito. Meu celular já tá cheio, memória. Então, o primeiro gatilho que eu coloquei aqui foi a morte da minha gatinha. Esses gatinhos que eu mostrei pra vocês são filhotes da minha gata. Eu só tinha uma gata. Eu só tinha uma. Aí ela deu uns perdidos por aí. Eu deixava ela solta. E ela apareceu buchuda na minha casa. Mas ela não ia embora, ela não ia pra longe, ela ficava só no telhado. Então veio alguém não, um gatinho, né? Um gatão. E fez um rally-rola com ela. E ela apareceu buchuda. E aí eu fiquei com os filhotinhos dela, entendeu? Eu fiquei com todos. Gente, eu vou compartilhar uma coisa muito bonitinha, muito fofa. Gente, pra que tá esse barulho uma hora dessa? Quando ela teve os filhotinhos dela, ela ficou, tipo, uma semana. Eu deixei ela uma semana quietinha lá no quarto, porque ela, toda vez que alguém chegava em casa, né? Ela ficava assustada, achando que ia pegar os gatinhos dela. Enfim, aí eu deixei ela uma semana quietinha lá no quarto. Eu tinha 2 quartos na outra casa. E um quarto ficou só pra ela. E os filhotes. Ela só levantava pra fazer as necessidades, a comidinha e a água eu deixava do lado, e ela vivia pra amamentar eles. Mãezona. E aí depois de uma semana, exatamente uma semana, aí eu já conseguia deixar a porta aberta, porque ela já tava mais tranquila. Eu deixei a porta aberta, só tinha eu em casa. E eu tava fazendo a comida e lavando louça. Ela veio miando, e ela não costumava miar. Ela vinha miando. Falei, gente, aconteceu alguma coisa. Aí eu fui atrás dela, né? Ela veio me chamar. Aí ela deitou do lado dos filhotinhos dela e eu sentei lá. Tipo assim, quando ela chegou para os filhotinhos dela, ela deitou. E aí eu entendi que ela tava me chamando pra ficar lá com ela. Foi muito bonitinho, gente. Eu ficava até emocionada no dia. Ela veio me chamar pra eu conhecer os filhotinhos dela, como se eu não conhecesse, né? Me chamou pra conhecer os filhotinhos dela. Tipo assim, olha, mãe, meus filhos, tipo isso, sabe? Eu achei muito fofinho. Aí no YouTube é Shorts, né? No Shorts eu coloco alguns videozinhos deles e dela, pra vocês conhecerem. São os amores. Só um dos filhotinhos que eu doei, os outros eu fiquei todos. Porque ele era muito alfa, não tinha condição. Ele queria marcar até o teto de casa, não dava. Então ela teve os filhotinhos e com exatos 2 meses de vida deles, ela faleceu, né? Ela morreu. E nesses 2 meses, uma semana antes, eu já estava começando a introduzir a alimentação neles, né? Úmida, né? A ração úmida para eles. E aí, uma semana certinho, que eu tava dando a ração para eles, ela morreu. Sorte que eu já tava dando a ração para eles, né? Isso já não tava tanto
tanto no peito, no caso, né? E aí ela morreu, eles ficaram comigo e tal. Aí eu comecei a castração deles. Então, a primeira que eu castrei foi a Pérola e a Rubi. Foram as duas primeiras que eu castrei. E a Pérola é muito parecida com a Lilica, que a Lilica era a minha primeira gata, né? Que é a mãezinha deles. No dia que eu fui castrar, eu consegui pela prefeitura, né? Fui muito bem atendida, não tive problema. Teve muita gente que eu conheci que teve problema. Mas depende do local que você faz, né? Cada local é vinculado com a prefeitura, então o local age de acordo com o local, não de acordo com a prefeitura, né? Enfim. Fui muito bem atendida. E aí eles deram a injeçãozinha nas duas pra elas dormirem, né? Pra poder fazer a cirurgia. E no dia que a Pérola morreu, quem achou a Pérola não, desculpa, a Lilica, quem achou a Lilica foi eu, né? A Lilica tava morta dentro de casa. Ela saiu, deu os perdidos dela, comeu alguma coisa que não devia. Cheguei em casa, a casa tava toda vomitada, toda cagada. E ela tava lá dura, com os olhos regalados. E a Pérola, no dia que ela tomou a injeçãozinha pra castrar, ela ficou igual a Lilica. Que eles não fecham os olhos, e eu não sabia. Eu olhei pra Pérola, eu vi a Lilica. Me bateu um desespero que me deu uma vontade de chorar na hora. Que eu fiquei me segurando, porque tava um monte de gente, né? O pessoal falou, nossa, gente, calma, é só uma cirurgia, né? Eu ficava na minha cabeça, né? Ai, o que o pessoal vai falar? Que eu tô chorando assim, só porque deu uma injeçãozinha na gata, né? Mas não foi por causa da injeção, não foi por causa da sedação nela. Foi porque ela me lembrou a mãe dela que tinha morrido. As duas estavam iguais. A diferença é que a mãe dela tava dura e ela tava molinha, né? Porque ela só tava meio que dormindo. Mas me deu o gatilho de como se eu tivesse visto a Lilica. Porque na época que a Lilica morreu, eu não me permiti sentir, entendeu? A Lilica morreu, eu tive que enterrar ela, tive que continuar vivendo, né? Então, assim que eu enterrei ela, eu voltei ao normal na minha vida. É como se nada tivesse acontecido. Eu não me permiti sentir. E a única partida até hoje que eu senti de verdade foi a dela. Porque a gente era parceira. A gente era parceira. Ela não fazia companhia, ela morria de ciúme do Nicolas. Desde o primeiro dia que ela chegou em casa. Ela morria de ciúme do Nicolas. O Nicolas encostava em mim, ela vinha com a patinha assim, ó. Batendo no Nicolas. Era muito engraçado. Ai, ai. E aí, depois que eu pedi permissão pra sair da sala pra ir no banheiro, aí eu segurei o choro e aí eu trouxe pro racional. Eu tava sentindo aqui, porque aquilo me pegou aqui. E aí eu trouxe pro racional, de me acalmar, de falar que tava tudo bem, que aquela não era a Lilica, que aquela era a Pérola, de entender, que aí eu trouxe pra vocês, né, de entender do que eu tava vendo. O que eu tava vendo, ela não tava igual. Então eu tenho que trazer pra cá. Eu senti aqui, eu tenho que trazer pra cá. Aquela é a Pérola, ela tá molinha, ela tá sedada, ela não tá morta, entendeu? Então eu tive que trazer pra cá pra equilibrar os dois. E aí foi que eu consegui voltar ao meu normal, ir respirando normalmente. E dei continuidade. Então ali eu já tava conseguindo equilibrar mais, de sentir, me permitir sentir o que eu não tinha permitido antes. Eu me permiti sentir e raciocinar pra equilibrar os dois e dar continuidade, ou seja, eu direcionei. Entendeu? Esse é o primeiro gatilho. Ai, esse gatilho. Meu Deus do céu. Já, vocês entenderam até aqui, né? Deixa eu ver o tempo, que eu tenho que ver o tempo, meus amores, porque eu tenho tempo. Não vai dar tempo pra falar todos os gatilhos, não. O segundo gatilho é... Quando eu era criança, eu fui afogada. Uma pessoa me segurou debaixo de uma piscina de criança, né? Me segurou embaixo da água. Porque eu tava num ambiente que só tinha essa menina. Então ela era a princesinha, ela era o centro das atenções naquele momento. E quando chega mais uma, tem que ser dividida essa atenção. E eu entendo que essa menina não queria dividir a atenção, entendeu? E aí, nesse belo dia, acho que ela tentou me passar. Como fala? Fazer a passagem. Esses dias a moça do curso falou virar camiseta de saudade. Achei muito engraçado.
Ai, mas enfim. Aí ela me segurou embaixo da água. E quem tirou foi meu pai. Meu pai que me salvou. Mas aquilo ficou dentro de mim, né? Ficou aqui, ó. E aqui, de uma certa forma, no meu inconsciente. E aí, chegou a parte mais complicada de falar. E passou, eu era criança. Depois disso, eu tinha muita dificuldade pra lavar o cabelo. Toda vez que eu ia lavar o cabelo, era o escândalo. Meus irmãos não aguentavam. Toda vez que eles tinham que me dar banho, porque eu era criança, tá, gente? E eu lembro até hoje, eu nunca esqueci. Toda vez que eu tinha que lavar o cabelo, era o escândalo que eu fazia. Parecia que eu tava matando a criança dentro de casa. Porque a água caía no meu olho, a água caía no meu ouvido e me remetia ao momento que eu tava sendo afogada. Olha que louco. E foi continuando. E aí, o que eu aprendi? Eu aprendi a adaptar. Eu não aprendi a curar. Eu aprendi a adaptar. O que eu fazia? Lavava o cabelo assim, ó. Não sei se vai dar pra ver. Eu lavava o cabelo aqui, ó. A água caía daqui pra cá. Eu não deixava a água cair no meu olho. Não deixava a água cair no ouvido de jeito nenhum. Porque me remetia aquilo. Ou seja, muitas vezes a gente aprende a evitar os gatilhos. A gente aprende a evitar os traumas. Que a gente sabe que a gente tem, mas é mais fácil a gente evitar do que a gente curar, do que a gente bater de frente, entendeu? Então era isso que eu fiz, eu me adaptei. Eu sei que toda vez que cai água no meu olho e no meu ouvido, me remete àquele momento, então eu vou evitar. Aí toda vez que eu ia na piscina, ai meu Deus, era uma vergonha. Eu ia na piscina, eu molhava o cabelo assim, ó. Eu molhava, pelo menos eu molhava o cabelo, né? Porque antigamente eu deixava o cabelo preso, a água ficava só até aqui. Eu não deixava a água subir mais que isso. E aí eu ia molhar o cabelo, eu molhava assim na piscina. Eu só molhava aqui o rosto intacto, não vi uma gota de água. E pra lavar o rosto era difícil. Era difícil. Porque pra mim eu tava sendo afogada. Porque eu tava com o olho fechado e água no meu rosto, sempre me remetia ao meu afogamento. E aí eu comecei a fazer aulas de natação. Há muitos anos atrás eu fiz. Fiz por pouco tempo, mas estava me ajudando muito, porque eu tava encarando, né? Eu tava me expondo. Eu tava me expondo ao meu trauma. Então, a professora ficava do meu lado na aula, gente, pra vocês terem noção. A professora ficava do meu lado na aula, porque toda vez que eu abaixava a cabeça, porque antes de começar a fazer aula, a gente tem que fazer 20 sequências de respiração, porque a gente tem que aprender a respirar debaixo da água. Ainda mais eu que respiro pela boca. E aí, toda vez que eu tinha que abaixar pra respirar embaixo da água, me vinha aquilo. Aí eu ficava um segundo, eu só descia e subia. Eu nem dava tempo de respirar debaixo d'água, porque não aguentava por causa do barulho da água no meu ouvido. E eu de óculos não conseguia abrir o olho. Pra você ver o nível do trauma. Mas eu tava me expondo, devagarinho. E eu fui criando confiança, fui pegando mais confiança, a professora do meu lado, e aí eu já tava conseguindo nadar. Mas aí faltou, né? Eu precisei sair das aulas. Mas eu, tô curada, tô bem, tô zen, né? E aí, um certo dia, num momento íntimo, com o namorado, há muitos anos também, faz muitos anos que eu namoro. Relacionamento que eu digo. Mas, gente, pelo amor de Deus, não é tanto lugar pra você colocar a língua. Você vai colocar a língua no ouvido da pessoa pra quê? Enfim, aí aquele barulho me remeteu. Vocês entenderam, né? Eu não vou detalhar, não. Vocês entenderam o que eu sei. Aquele barulho no meu ouvido me remeteu ao dia do afogamento. Acabou ali na hora. Eu agi de forma emocional. Por quê? Emocional não, perdão. De forma equilibrada. Porque eu senti, mas eu entendi que, cara, eu não tinha curado totalmente aquele trauma. Então, ali, naquele momento, eu agi de forma equilibrada. Eu senti, entendi, falo, eu preciso fazer alguma coisa. E agora o que eu vou fazer? Que eu não tenho dinheiro pra pagar as aulas de natação de novo. E, se eu não me engano, tava em... Ixi, não vou falar não. Desculpa, não vou falar não, que aí vai saber quem é a pessoa. Gente, eu só tive 3 relacionamentos toda a minha vida. Então, se eu especifico muito, dá pra saber quem é a pessoa. Então, vamos evitar esse tipo de coisa. Enfim, já não basta a minha exposição. Ter que expor outra pessoa aí também não é legal. Tá bom?
Então, continuando. E o que eu fiz? O que estava ao meu alcance. Ao meu alcance. Que eu não tinha condições financeiras de fazer aula de natação. O que eu faço? Todo dia que eu vou lavar o cabelo, eu mesma me exponho. Então eu sempre deixo cair água muitas vezes no rosto e no ouvido, para eu começar a acostumar com barulho e com a água caindo no rosto. Então eu comecei a me expor ao meu trauma. Eu mesma. Não, preciso mudar isso aqui, porque não tem condição um negócio desse. Entendeu? Deixa eu ver o tempo. Não tem condição um negócio desse. Aí eu mesmo ia lá e me expondo. Mas por quê? Porque eu agi de forma equilibrada, né? Equilibrada. Quando você age de forma equilibrada, referente a um gatilho, você direciona. Que é... Deixa eu ver se eu anotei aqui, acho que eu não anotei não. Que é o intuitivo ou o espiritual. Quando age, né? Acho que eu não anotei não. Que vem o equilíbrio a partir deles. Do intuitivo e do espiritual. Depende do que você acredita, né? De espiritualidade. Aqui, gatilhos. Tá certo. Então, quando você une o emocional e o racional, você tem o intuitivo, que é a terceira parte. E aí você consegue direcionar aquilo que você sentiu, que você entendeu. Entendeu? Aí você, no caso desse trauma, eu hoje, há muitos anos que eu venho me expondo a isso, né? A deixar a água cair no rosto. Quando eu vou na piscina, eu tenho que mergulhar a cabeça toda para debaixo da água, nem que seja para ficar uns 5 segundos. Aí se eu conseguir ficar 5, depois eu tenho que ficar 6, entendeu? Eu mesma, de forma consciente, vou me expondo aos poucos. Até eu conseguir voltar a fazer as aulas de natação. Pra aprender a nadar também, que é bom. Certo? Deixa eu ver o tempo. Acho que dá tempo de falar mais uma. Então, vocês estão entendendo até aqui? Então, o gatilho desse do afogamento, já direcionei, já me exponho. Então, ok. Então, hoje, quando vem... Hoje já não tem mais gatilho, porque eu já direcionei esse gatilho. O da Lilica também já não tem mais esse gatilho, porque eu já direcionei. Esse primeiro gatilho que eu não pude especificar muito, também já entendi e já direcionei. E ele veio falando um vídeo sobre ele, que é o vídeo de merecimento. É isso. E mais um gatilho. Aqui tem mais 3 aqui anotados. Eu tô escolhendo qual desses. Que aí eu coloquei da minha frieza, que as pessoas acham que eu sou fria. Mas não é que eu sou fria, é que eu já não me deixo mais levar pelas emoções. E isso faz muitos anos. Então a pessoa que não se deixa levar pelas emoções, quando a pessoa se deixa se levar pelas emoções, a outra, pra ela é fria. Ai, eu arranquei um negocinho na minha unha. Então, a pessoa que se deixa levar pelas emoções, quando ela se depara com uma pessoa tipo eu, que não se deixa levar pelas emoções, que é mais equilibrada, que é mais centrada, ela tende a falar pra gente que a gente é fria. Entendeu? E beira um pouco a frieza, mas eu não gostava quando as pessoas falavam, não era só uma nem duas, eram muitas pessoas, falavam que eu era fria. Eu não gostava, porque dentro de mim alguma coisa ressoava que sim, eu sou fria, mas eu não entendia que a frieza vinha da racionalidade do equilíbrio, né? De não me deixar levar pelas águas, entendeu? Mas na época eu achava... Eu não gostava. Eu achava ruim, por quê? Porque eu achava que era verdade. Até alguns anos atrás eu achava que era verdade, que eu era fria, que eu não era humana, que eu não tinha emoções. Mas é que as emoções são para serem sentidas, elas não têm que nos guiar. Tem pessoas que se deixam guiar pelas emoções. Entendeu? Quem me guia é o meu intuitivo, é a minha espiritualidade, é a minha consciência, é Deus, Tô falando as palavras aqui que eu lembro de espiritualidade no sentido, né? Mas eu chamo dos meus. Cada um tem um nome. Centelha, de universo, de energia cósmica. Cada um dá um nome, né? Mas o intuitivo, para quem é mais racional, a gente já usa mais o intuitivo,
E para quem tem algum tipo de espiritualidade, né, de religião, aí a gente fala espiritualidade, entendeu? Então eu não me deixo ser guiada pelas emoções. As emoções são para serem sentidas. O racional é para entender. E para me direcionar é o intuitivo. Aos três, a tríade aqui, ó. Já, ó, isso aqui é um vídeo maravilhoso para vocês. Deem valor a esse vídeo que tá maravilhoso. E eu acho que eu vou precisar desligar logo. Então já falei quatro, já falei quatro. E um último aqui, eu não vou falar sobre me sentir insuficiente. Aí eu vou deixar pra falar no vídeo de paixão. Que eu já falei de amor, agora a gente vai falar de paixão. Sobre me sentir insuficiente, né? De não ser suficiente. E eu vou falar sobre oferecida. Qual que é esse gatilho? Esse gatilho aí eu vou falar só da última vez, tá bom? Que eu já agi pelo equilíbrio. Porque senão não vai dar tempo o vídeo. Eu tô sem memória. Uma pessoa uma vez falou pra mim que eu era oferecida. Uma pessoa não, gente. Aí eu tô sendo muito modesta. Da primeira vez que eu ouvi isso, foi muitos anos atrás. E eu agi pela emoção. Porque a pessoa falou, a pessoa acende e ela não dá conta do negócio, aí eu sou oferecida. Eu falei, não, se você não tá resolvendo um negócio, tem que ser outra pessoa pra resolver o negócio. Acho que vocês entenderam essa parte, não vou especificar não. E aí falou pra mim que eu era oferecida. Eu falei, sou, é meu, eu faço o que eu quiser. Você não deu conta, eu tenho que arrumar alguém que dá conta. Bem direta e reta. Eu sou ruim nesse sentido, eu sou ruim. É o cacto lá do que eu falei sobre nutrição. Assistam lá, é legal esse vídeo. Que eu falo sobre a nutrição e as linguagens do amor. Tá? E a pessoa veio falar pra mim que eu era oferecida. Eu falei, não tem problema nenhum com isso. É meu, eu faço o que eu quiser. Não achei no lixo. Mas eu escolho quem pode e quem não pode. E você não pode. Aí você só tá achando ruim porque você não pode. Porque se você pudesse, você não tava achando ruim, não. Essa foi a primeira vez. E da segunda vez, aí já foi pra segunda vez, eu já não agi pelo racional, eu já agi pelo equilíbrio. Porque eu já tinha aprendido a agir pela intuição. Entendeu? E aí quando eu ouvi de novo, eu não tive reação. Não tive reação para com a pessoa. Falei, ok, tudo bem. Não... Como que fala? Não concordo, porque o oferecida, no sentido que me foi falado, foi de físico, de oferecer corpo, no caso, né? Não concordei, mas eu senti aqui. Então a carapuça me serviu. Alguma coisa fez sentido pra mim quando fui chamada de oferecida. E aí eu, na hora, no momento, eu joguei pro meu racional. Eu tirei daqui porque eu senti aqui, me machucou. Eu senti. Só que se eu senti é porque a carapuça me serviu. E aí eu joguei pra cá. Eu me fiz a pergunta. Se eu não sou, porque eu não tava oferecendo isso aqui, carne, não tava. Se eu não sou oferecida, por que que esse gatilho ressoou pra mim? Por que que esse gatilho ressoou pra mim se eu não concordo com o que a pessoa falou? Alguma coisa em mim eu tô oferecendo. Alguma coisa eu tô oferecendo pra alguém ou pra muitas pessoas, enfim, que eu não tô vendo, eu não tô entendendo, eu não tô sabendo o que é. Mostra pra mim. Eu falando comigo, tá, gente? E eu lembro esse dia eu tava no serviço. Subiu aqui, sabe aquela mas não subiu pra responder pra pessoa, mas subiu uma dor, uma vontade de falar, uma vontade de chorar e ficou aqui, ó. Porque eu tava no meu serviço, eu não podia me permitir naquele momento. E aí eu segurei, falei, você vai ficar aqui. Sabe aquele choro que você reprime e fica aqui? Tipo assim, não volta e nem sai. Nem saiu e nem voltou. Falei, não vai voltar porque eu não seguro mais nada. Eu lido com tudo no momento que dá pra lidar. Não fico guardando mais nada. Não é legal. E aí eu deixei aqui, ó, ficou aqui. Aquele choro. Sabe quando você segura, a lágrima tá aqui, a lágrima tá aqui e você tá segurando. Porque eu tava aqui. Então eu deixei a lágrima aqui e a vontade aqui. E eu vim pra cá, pra minha mente. E eu falando pra mim.
Tipo, tentando trazer do meu inconsciente o que tava escondido referente a esse oferecimento, né? Só que isso me remeteu a uma coisa lá da minha infância. Não veio como um oferecimento no sentido de fisicalidade. Porque eu sou uma pessoa, gente, deixa eu ver o tempo. Meu Deus, tô com medo de dar tempo. Eu sou uma pessoa muito extrovertida. Eu sou uma pessoa muito comunicativa. Eu sou uma pessoa totalmente aberta. Eu sou, como fala, muito receptiva, né? Então, para alguns, eu vou falar homens porque eu me relaciono com homens. Para alguns homens, é como se você estivesse se oferecendo. Tem homem que, se você dá um bom dia, ele acha que você quer, entendeu? Para ele. Não necessariamente. Tem mulheres e mulheres. E eu vi uma entrevista do rapaz falando que mulheres, assim como eu, a gente não pode a gente não pode se abrir tanto. A gente não pode se educada assim, de ficar sorrindo. A gente não pode ficar sorrindo e se abrindo para os homens, porque eles são iludidos. Alguns, não tô falando todos. Mas aí eu teria que deixar de ser eu, porque tem algumas pessoas iludidas com o meu jeito, com o meu comportamento. Falando, não, peraí. Aí fica difícil. E aí o que eu fiz? Eu fui fazer luta. Falei, eu vou saber lidar com esses iludidos da base da luta. Basicamente pra isso que eu fui fazer luta. Pra eu continuar sendo eu. Pra eu falar sorrindo, porque eu gosto de falar sorrindo. Esse sorriso aqui, gente, hoje é leve, mas foi demorado pra construir ele. Foi árduo. Então, eu me nego a parar de sorrir. Só porque tem pessoas iludidas que se você sorrir pra ela, ela acha que você tá se oferecendo pra ela. Entendeu? Então eu me nego de me esconder, eu me nego de parar de sorrir, eu me nego de ser a pessoa que eu sou, porque tem pessoas que acham que eu sou oferecida, o problema é dela. Não posso fazer nada. E eu também não tô preocupada com o que a outra pessoa acha de mim. Enfim. Só que essa fala me lembrou a minha infância, de quando eu também era assim, porque na infância a gente não tem filtro, né? Então eu sempre dançava, eu sempre fui assim, comunicativa, sempre fui comunicativa. Sempre fui carinhosa, atenciosa. Só que essas coisas me trouxe muitas situações com homens e meninos e rapazes, entendeu? De alguns iludidos, né? E eu, por ser imatura e inocente, assim, porque criança não tem acesso a esse tipo de informação. A maioria das crianças não tem acesso a esse tipo de informação que existe, essas coisas. E às vezes, dependendo da pessoa que vai te informar, ela coloca a culpa em você e não na pessoa que é consciente, que é adulta. Entendeu? Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando, né? E essa fala me remeteu a coisas da minha infância. Como se colocasse a culpa em mim do que eu passei na minha infância. De quando... Ai, não vou especificar não, tá bom? Não quero especificar não. Mas de coisas que eu passei com homens, meninos e rapazes na minha infância, que por eu ser do jeito que eu sou, né? Por eu ser desse jeito. Né? De sorrir ao falar, de ser atenciosa, de perguntar as coisas, de querer saber, entendeu? Então hoje eu já lido de uma forma diferente, mas esse gatilho me trouxe isso, me remeteu à minha infância. E aí eu falei, tá, agora entendi. Mas eu não aceito. Por quê? Porque o meu jeito não tem que dar abertura e liberdade pra outra pessoa achar que eu quero alguma coisa. Que eu queria alguma coisa quando era criança. Entendeu? Era só o meu jeito. E hoje adulta, ainda continuo do mesmo jeito. Porém, hoje eu já mais consciente, mais madura, sei me impor. Entendeu? Ai, o tempo tá acabando. Sei me impor e sei colocar o limite. E quando eu quero alguma coisa, eu falo. Entendeu? Então hoje eu sei lidar. E aí, como que eu direcionei? Porque eu continuo sendo oferecida aos meus olhos. Porque isso aqui que eu tô fazendo pra vocês é me oferecendo. Eu tô oferecendo o que eu tenho de melhor.
que é a minha vivência, a minha experiência e o meu conhecimento. Então, tudo o que eu estava oferecendo naquele momento para aquela pessoa, que a pessoa achou que eu estava oferecendo outras coisas, eu só direcionei, né? Se você não quer aceitar o que eu tô oferecendo, não tem problema, eu vou ofertar e vou oferecer para quem quer, né? E aí aqui, como é abrangente, você vai escolher se você quer ou não quer. Isso que eu tô oferecendo para você. E talvez te agregue de alguma forma esse meu oferecimento. Tô oferecendo aqui as minhas emoções, tô oferecendo aqui a minha atenção, o meu racional, o meu intuitivo, espiritual. Tudo que eu tenho de bom e de melhor eu estou oferecendo para vocês, né? Não dá para oferecer tudo, porque aí isso aqui só dá para oferecer para uma pessoa, porque eu penso desse jeito, né? Mas aí vocês de casa, se quiserem oferecer para mais pessoas, aí é a cargo de vocês. Tá bom? Então vai faltar um gatilho, porque não vai dar tempo, que é o de insuficiência, mas aí esse gatilho, quando foi que eu tive? Paixão. Aí eu falo um pouquinho dele sobre o vídeo de paixão, tá bom? Que aí vem, que é legal, vai ser bom. E é isso. Então eu já falei de todos os gatilhos. E aí eu já dei os exemplos, já dei pra pegar mais ou menos o padrão. O primeiro exemplo que eu dei foi das 3 formas, como que você reage. Então você se observa, se você bateu, levou, você tá agindo pelo emocional. Se você não reage, mas você entende, então você tá agindo pelo racional. Se você sente e entende, você tá agindo pelo intuitivo. E aí o intuitivo vai te ensinar a direcionar, né? Igual eu fiz aqui, ó. No oferecida me machucou, a primeira vez eu bati de frente. Na segunda vez não precisei passar pelo racional, entendeu? Porque eu já tava no equilíbrio de outros gatilhos que eu já tava desenvolvendo. Então eu saí do emocional, já fui pro intuitivo. Me permiti já direcionar, ou seja, parei de oferecer para quem não quer e tô oferecendo para quem quer. Entendeu? É o tempo. Certo? Porque o intuitivo ele sempre traz pra gente o direcionamento. Que eu uso muito a palavra canalização, você só vai canalizar. Você tira dessa direção e canaliza para outra direção, né? E é isso. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero. É que eu tô vendo aqui pra ver se vai dar tempo de falar, mas não dá, gente. Eu tenho 2 minutos. Não dá. E é isso. Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha te agregado de alguma forma, que tenha feito sentido. E espero que vocês se equilibrem mais. E observa também, às vezes você já tem esse equilíbrio e você não percebe, tá bom? Muito obrigada. Até o próximo vídeo.